Sabe aquele filme que fica na sua cabeça por dias, te fazendo pensar? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um desses, o curta-metragem Dois Estranhos, que, aliás, levou um Oscar para casa. Mas a nossa conversa aqui vai além do filme. Usando uma análise acadêmica como guia, a gente vai tentar entender como aquele pesadelo repetitivo do personagem principal talvez seja, bem, muito mais real do que parece. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa na superfície, com a história do filme, o tal do déjà vu mortal. Depois, a gente analisa as tentativas do protagonista de escapar do que parece inevitável. E é aí que o papo fica mais profundo. Vamos conectar tudo isso ao loop do mundo real, a uma arquitetura invisível que sustenta tudo, ao custo psicológico disso e, no final, tentamos ver o quadro completo. Vamos lá! Bom, vamos começar pelo começo, né? A premissa do filme. A história já nos joga de cabeça no pesadelo de Carter James. Ele é um cara que está preso num ciclo, um tipo de déjà vu terrível, onde todo santo dia ele acorda no mesmo lugar para viver o mesmo dia. Um dia que, infelizmente, sempre termina da pior forma possível. E olha, a ideia inicial parece até simples. O Carter é um designer gráfico, um cara normal, e a única coisa que ele quer é conseguir voltar para casa e alimentar o cachorro dele. Só que essa tarefa, que deveria ser a coisa mais banal do mundo, se transforma numa luta impossível pela sobrevivência. E é aqui, logo no primeiro ciclo, que o padrão horrível da história é estabelecido. A gente vê o Carter saindo de um apartamento depois de um encontro, aí ele tem um esbarrão bobo na rua e um policial, chamado Merk, aparece para intervir. A partir daí, a situação escala de uma forma assustadora e o confronto termina com o Carter sendo morto asfixiado. Suas últimas palavras são: "Eu não consigo respirar." E então, pá, ele acorda, de volta na mesma cama, e tudo recomeça. Certo. Se alguém está preso numa situação dessas, qual é o primeiro instinto? Tentar escapar, óbvio. E é exatamente isso que a gente vê o Carter fazendo. Ele não é uma vítima passiva. A cada repetição, ele aprende um pouco mais, ele se adapta e tenta desesperadamente achar uma saída, qualquer brecha nesse pesadelo. E é brutal assistir a luta dele porque a gente percebe que é tudo em vão. Ele tenta de tudo, gente. Tenta conversar, argumentar, tenta sair correndo. Ele chega ao ponto de tentar ficar trancado dentro do apartamento o dia inteiro. Ele até tenta uma abordagem diferente, dialogar com o policial, mas nada funciona. Todas, absolutamente todas as tentativas terminam do mesmo jeito, com a morte dele. Agora, imagina só a cena. Depois de morrer 99 vezes, o cara tá completamente exausto, física e mentalmente. Então, no 100º loop, ele decide fazer algo totalmente radical. Ele para de lutar, para de fugir. Ele decide contar a verdade. Ele simplesmente explica toda a situação do loop temporal pro policial Merkin. Sim, para a mesmíssima pessoa que o mata todos os dias. E o mais incrível é que, por um momento, a gente acredita que vai funcionar. O policial Murky parece ter um pingo de empatia, parece entender. Ele até oferece uma carona para o Carter. Naquele momento, no carro, surge uma conexão, uma pontinha de esperança. O filme nos faz pensar: será que é isso? Será que a solução é o diálogo, a humanidade? Mas aí vem um soco no estômago. Assim que o Carter sai do carro, o Merk atira nele pelas costas e solta a frase: "A gente se vê amanhã, garoto." Essa fala muda tudo. Ela revela que o policial sabia do loop o tempo todo. A violência, então, não era um acidente, era uma escolha deliberada, garantindo que o ciclo continuasse para sempre. É aqui que a nossa análise dá uma virada. Vamos sair um pouco da ficção do filme para mergulhar de cabeça no argumento central da análise acadêmica. A grande pergunta agora é: o que esse loop realmente representa? E aqui tá a chave para entender tudo. O loop do Carter não é só sobre um dia ruim que se repete. É uma alegoria, uma metáfora para o racismo estrutural. O protagonista do filme, o Carter, na verdade representa grupos marginalizados da sociedade. E o antagonista, o policial Merk, deixa de ser só um indivíduo para se tornar um agente do sistema. Aquele dia que se repete no filme é um espelho da violência e da opressão que se repetem por gerações na vida real. Ok, mas como é que esse loop do sistema funciona na prática? Para entender isso, a análise nos convida a olhar mais fundo, para uma espécie de arquitetura invisível, ou seja, para as ideias e as ideologias que constroem e sustentam esse ciclo. O conceito-chave aqui é o de hegemonias de pensamento. O que é isso? Basicamente, é quando a visão de mundo de um único grupo é imposta como se fosse a única verdade universal, o único jeito certo de ver as coisas. Como resultado,
todas as outras perspectivas, as outras culturas, acabam sendo invalidadas, tratadas como inferiores ou primitivas. E isso, claro, cria uma hierarquia perigosíssima. De um lado, você tem o que seria o humano universal, ocidental, racional, visto como plenamente humano. Do outro lado, quem não se encaixa nesse padrão é taxado de outro, não ocidental, intuitivo, sentimental. E a consequência mais grave disso, como a análise aponta, é que a própria humanidade dessas pessoas é negada. E a análise não para por aí. Ela adiciona mais uma camada, explorando o impacto psicológico profundo que essa arquitetura invisível causa, não só no indivíduo, mas no nível coletivo. Para isso, o estudo traz um conceito do psicólogo Carl Jung, o desenraizamento. É uma palavra forte, né? E a ideia é exatamente essa. É sobre o que acontece quando um povo é separado de suas raízes culturais, de sua história, de suas tradições. Essa separação causa uma perda de chão, uma perda de base existencial que é profundamente psicológica. E a citação do próprio Jung sobre isso é muito poderosa. Ele diz que esse desraizamento neurotiza as massas e as prepara para a histeria coletiva. E continua dizendo que onde reina o materialismo racionalista, os estados transformam-se gradativamente menos em prisões do que em asilos de loucos. Ou seja, ele argumenta que essa desconexão com as raízes adoece a sociedade inteira. Então, como é que a gente junta todas essas peças? O filme, o loop, o racismo estrutural, Jung. A análise conclui que, no fim das contas, o filme funciona como um grande chamado, um chamado para uma tomada de consciência coletiva. A mensagem final, portanto, é que Dois Estranhos não é só pra gente assistir, mas pra gente decodificar. Ele joga na nossa cara o ciclo sem fim da violência sistêmica. O filme serve como um gatilho para que a gente se dê conta disso. E o chamado é para que a gente comece a desconstruir as estruturas de poder, de conhecimento, que são uma herança de uma visão de mundo colonialista. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa e refletir. A análise nos mostrou um loop bem explícito no filme, mas o convite final é para a gente olhar ao nosso redor, para a nossa própria realidade, e se perguntar: quais outros loops invisíveis, baseados nessas hegemonias de pensamento, continuam se repetindo no nosso mundo?